Alma, inferno e trindade. Serão essas três coisas verdades? Bom dia, meus amigos. Eu estou aqui no Jardim Bahia, em Paulo Afonso, perto de um garoto aqui que é um meu amigão, viu? Considero ele como um neto. E eu vou falar para vocês então sobre alma, inferno e trindade. Por exemplo, o alicerce de uma casa, se ela não tiver um bom alicerce, fica aqui perto. Uma casa, se não tiver um bom alicerce, não adianta você caprichar nessa casa, porque ela vai abaixo. Então, o alicerce é o principal. Então, o alicerce da maioria das religiões são três doutrinas. Então, vamos lá para a doutrina principal que elas ensinam, que é a doutrina. Obrigado, viu, Davi? Depois a gente conversa, viu? Então, a doutrina principal que as religiões ensinam é a alma. O que é a alma? Segundo as pessoas, a alma é uma coisa que tem dentro de você, uma coisa invisível, espécie de homem ou mulher invisível que está dentro de você e que quando você morre, essa coisa que não morre nunca é liberado. As pessoas costumam até dizer que o corpo é matéria podre. Eu, particularmente, não me considero matéria podre. Muito pelo contrário, eu me considero uma obra-prima do maravilhoso projetista Jeová. Ah, mas as pessoas falam, quando morre fica podre. E daí? Eu estou interessado em mim quando morrer, eu estou interessado em mim aqui e agora. Eu me amo. Eu não posso mais viver sem mim. Por exemplo, eu não como arroz podre, feijão podre, banana podre, carne podre, peixe podre. Agora, quer dizer então que porque fica podre depois de um certo tempo, agora não vou comer porque é podre? Não, de jeito nenhum. Agora o que eu acho interessante é que a Bíblia Sagrada não ensina essa tal de alma. Isso é doutrina da filosofia grega, platônica, porque a Bíblia apresenta a ideia de que Deus criou o homem e o projetou para viver aqui na terra. Muito antes dele ter feito os anjos lá no céu, ele tinha feito o homem. Agora, qual era o plano de Deus? Para que o homem dominasse a terra, cuidasse e vivesse eternamente. No plano de Deus, o homem não ficaria doente, não ficaria velho e, consequentemente, não morreria. Só que aí o Satanás, que já se tinha desencaminhado de Deus, chegou para Eva e disse, não, vocês não vão morrer se desobedecer a Deus, não. Então, o homem desobedecendo, automaticamente morreria. E quando morre, morreu. Não tem esse negócio de ir para outro canto, não. Mas aí o que acontece? Para não passar embaixo, que o ser humano ele é muito de não querer passar embaixo. Então eles inventaram essa tal de alma para dar a impressão de que continuam vivas. Agora é interessante que elas chamam isso aqui de matéria podre, que a alma que é importante, e morrem de medo de morrer. Eu, por exemplo, costumo dizer para as pessoas que eu não tenho medo de viver e muito menos de morrer, mesmo não acreditando nessa tal de alma imortal. Porque se eu acreditasse que existia uma alma que seria liberada por ocasião da morte, então, quando eu morresse, eu ia ficar contente. Quando se eu escutasse alguém dizer, ah, fulano morreu, eu ia dizer, puxa vida, tomara que eu seja o próximo. Não ficaria com medo de morrer, que nem as pessoas fazem. Tem até uma brincadeira que diz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Segundo, vamos para o inferno. Então, como já vimos, acredite se quiser, a alma não existe. A alma é nós mesmos. Aí as pessoas falam que quem é bom, fizeram a vontade de Deus, era para o céu, fica lá balançando as perninhas numa nuvem o tempo todo, com Deus. E se você não fizer a vontade de Deus, você irá para o inferno. Deus vai assar você por toda a eternidade no inferno de fogo. Minha gente, eu considero isso uma tolice tão grande. Se Deus fizesse isso com uma pessoa, ele não era amor. Ele virou agora um monstro sádico. Agora eu digo, Deus é meu amigo mesmo do peito. Eu digo, ele não perderia seu tempo em fazer uma pessoa viver eternamente, porque a Bíblia diz que o dom dado por Deus é a vida eterna. Ninguém merece viver para sempre. É uma bênção, é uma dádiva. Agora Deus vai dar vida eterna para um iníquo, para uma pessoa errada,
e ter o trabalho de ficar assando ela para a vida inteira. Olha, não vou nem falar mais nada de tão idiota que é essa doutrina. E vamos agora para a Trindade. Sabia que a palavra Trindade não existe na Bíblia? Nem a Trindade, nem a palavra, nem a ideia. Se você pegar um dicionário e consultar a palavra Trindade, tem deles que diz assim: divindade tríplice nas religiões pagãs. Porque, minha gente, o verdadeiro Deus, ele é uma única pessoa. Ele não é duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Ele é uma pessoa absolutamente superior a tudo. Um padre da primitiva Igreja Católica, quando não era tão corrupta ainda, ele dizia assim: Jesus é uma luz muito forte, mas muito pequenininho em comparação com o Pai. Aí os trinitaristas costumam usar um dos textos, mas ele disse lá na Bíblia: eu e o Pai somos um. Só que eles não citam o que ele disse logo depois, quando ele disse que pedia a Deus para que todos os seus seguidores fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Meu Deus, será? Então é óbvio que Jesus Cristo disse que ele e o Pai eram um no sentido da união, por exemplo, do apego que existe entre eles, na união de propósito. Jesus Cristo disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se apegaria à sua esposa, de modo que não era dois, mas uma só carne. Será que quando a pessoa vai se casar, o juiz, ou o padre, ou o pastor, seja quem for, ele bota a mulher deitada assim, numa prensa, o homem por cima e pisa num pé, tuf, e vira um bolo de carne só? Minha gente, pelo amor de Deus, caiam na real, raciocinem. Cristo disse que se tornariam um por causa da união que existe no casal. Eu até assisti uma vez um padre novinho casando lá, um casal novinho também na igreja. Eu achei muito interessante a colocação dele. Colocação muito sincera. Porque tem muita gente que faz aquela fantasia toda do casamento, que não sei o que, blá blá blá. Casaram e foram felizes para sempre. Casamento é desafio, tem problema. Às vezes você briga com o pai, briga com o irmão, briga com a mãe, depois faz as pazes. E casamento é do mesmo jeito. Aí o padre disse dessa forma: olha, casar é fácil. Agora, aquele casamento onde os dois são unidos, tem comunhão, unidade de propósito, é a coisa mais difícil de acontecer. Vocês querem desistir? Ainda está em tempo. Então, minha gente, alma, inferno e trindade são três mentiras, três idiotices. E aqueles que criticam as testemunhas de Jeová, porque lá dentro também tem erro, porque aonde tem ser humano tem erro, pelo menos eles não ensinam esta aberração. Pelos conhecimentos que eu tenho, a religião que escapou de pelo menos duas dessas doutrinas estúpidas, uma delas foi os adventistas. Eles não creem na alma imortal. Também não creem no inferno de fogo. Eles até dizem nos livros deles que Satanás fica muito feliz de as pessoas pensar que Deus assaria pessoas eternamente no inferno de fogo. Porque quem é que quer ter amizade, relacionamento com uma pessoa perversa? Então Satanás fica muito feliz com isso. Ele faz com que as pessoas pensem que Deus é pior do que ele. E eu digo, nem o Satanás assaria alguém no inferno para sempre. Chegaria um ponto que ele falaria: meu Deus, olá, meu Deus, não, né? Ele falaria: eu estou perdendo meu tempo fazendo isso. Então, minha gente, como eu voltando atrás só um minutinho, que eu vi desse extemporâneo, tem hora que foge da mente um instantinho, né? Então, os adventistas se livraram da alma, se livraram do inferno, só que, lamentavelmente, são os que mais ensinam a doutrina da Trindade. Uma vez eu escutei um jovem muito inteligente dizer: a doutrina da Trindade é a doutrina mais diabólica que existe, porque desmancha o verdadeiro e único Deus em três pessoas. Eu particularmente faço uma comparação. É como se você fizesse um bolo muito lindo, maravilhoso, gostoso, e depois confeitasse com bosta. Então, minha gente, muito obrigado. Bom dia para vocês.